Olá, o vídeo de hoje será mais voltado para mentalidade. Como é que agem e pensam os investidores e empreendedores que dão certo e as pessoas que ainda não entenderam o perfil e a mentalidade de empreender e de investir, para que você consiga utilizar esse mesmo modo de pensar para os seus negócios e tenha a chance de ter mais sucesso. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, o meu canal é um canal voltado para empreendedorismo, mentalidade e eu conto a minha jornada como investidor TVDE aqui em Portugal, para que você possa aproveitar o meu histórico, o que eu compartilho, os materiais gratuitos que eu disponibilizo, que você pode pegar através dos vídeos anteriores, 100% gratuito, e utilizar para tornar a sua jornada um pouco mais fácil e com mais informação. Esse vídeo foi baseado em algumas mentorias que eu dei e alguns perfis diferentes que eu acabei encontrando de pessoas e o que é que eu consegui perceber de característica nelas. E alguns pontos são os que me chamaram mais atenção e eu queria trazer aqui para vocês. O que é que são esses pontos? Esses pontos são como essas pessoas enxergam o tempo e o valor do tempo. Como é que eles olham e que eles se comportam em relação à aquisição de conhecimento e network, como eles se integram com as pessoas, como é que essas pessoas enxergam o valor do dinheiro, como é que eles enxergam sociedade e qual é o valor que eles buscam e o que é que eles têm que fazem que, de certa forma, as coisas fluam de uma forma mais organizada e tenham uma chance de dar mais certo. Obviamente, isso aqui não é uma receita de bolo, nem tudo nem todos os casos são de sucesso, mas isso me parece uma característica muito interessante e muito comum que eu observo nas conversas que eu tenho com pessoas que fizeram negócios e que fizeram isso funcionar de uma forma diferente e maior e prosperaram. Então, o primeiro delas é em relação ao tempo. E o que eu queria trazer aqui em relação ao tempo para vocês é o seguinte: existem duas formas da gente ganhar dinheiro relacionada ao tempo. Ou a gente está trocando o nosso tempo, quantidade de horas trabalhadas por dinheiro, e não há problema nenhum nisso, é só uma forma, é a forma mais comum que tem. A gente trabalha para alguém, para algum patrão, a gente dirige um carro, a gente tem um emprego, ou a gente dá uma, por exemplo, no meu caso, dou consultorias também, e eu troco aquilo por um valor, e aquela hora tem um determinado custo. O que é que acontece? A quantidade de horas que a gente trabalha está limitada, mas isso não é a única forma de ganhar dinheiro, essa é a forma mais comum. Existe a outra forma também, que é a forma onde as coisas são relacionadas a transações. Então, quando você consegue desvincular o dinheiro que você ganha, a remuneração que você ganha, do tempo que você precisa gastar para aquilo, você começa a andar em uma forma de ganhar e de se remunerar diferente, que não está atrelada ao tempo. O que é que acontece? Aqui tem um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado negativo? O lado negativo, quando a gente desvincula da quantidade de tempo, é que normalmente quando a gente faz isso, a gente ainda não tem uma credibilidade ou uma carteira suficiente de clientes, o nome da gente ainda não é forte o suficiente no mercado e a gente não consegue tantos negócios ou tantas transações que consigam suprir até o nosso custo de vida. Por outro lado, o que é que tem de lado bom é que no longo prazo, o que vai acontecer é que ao longo do tempo, o que é que vai acontecer? A gente vai chegar e vai conseguir tantos clientes que não estão vinculados ao tempo diretamente que a gente gasta, obviamente vai gastar alguma coisa de tempo para fazer algum material, ou fazer alguma transação, ou uma venda de um carro, ou enfim, N tipo de possibilidades, mas não está atrelada diretamente ao tempo, mas à quantidade de negócios que a gente consegue fazer. E aqui é o que está a chave de você conseguir fazer mais receita, fazer mais renda e não está relacionado diretamente à quantidade de horas efetivas que você está trabalhando. Esse é um pensamento que eu vejo muito frequente nas pessoas que são investidoras, que têm os seus negócios que funcionaram e que, de certa forma, eu tenho acesso. Falando acesso, o que é que eu tenho aqui para dizer para vocês? Esse é o segundo tópico. O segundo tópico é em relação ao conhecimento e network. Essas pessoas, elas entendem o valor de conseguir um conhecimento técnico ou um conhecimento específico o quanto antes, ou seja, por quê?
porque nisso você junta o conhecimento com o primeiro tópico, que é o tempo. Ou seja, a partir do momento que você consegue rapidamente aprender uma nova técnica, uma nova habilidade, você ganha um tempo muito grande na frente. E como é que você consegue isso? Você consegue isso através de cursos, através de mentorias, através de network, através de conhecer pessoas que já passaram por aquela experiência, fizeram algum tipo de negócio similar ao seu, ou que tem algum conhecimento específico ao seu, e que já passaram por problemas na sua frente e já viram soluções quanto problemas que podem ocorrer ali. E você consegue, através do network, conhecer pessoas e se relacionar bem com as pessoas, ter um ambiente recheado de uma boa rede de amigos, empreendedores, de pessoas que estão voltadas mais ou menos para o seu perfil, minimizar muito o seu tempo. E aí tem um terceiro ponto que eu queria trazer para vocês também, que eu vejo muito nessas minhas conversas, que é as pessoas entendem qual é o valor do dinheiro também. E o que é o valor do dinheiro? O valor do dinheiro, na verdade, ele é uma moeda de troca para você também comprar tempo. Ou seja, aí eu vou dar um exemplo meu. Quando eu entrei aqui no setor de TVDE, e eu já comentei com vocês sobre a questão de importação de carros, por exemplo, eu observava muito ali que aquilo ali poderia ser uma virada de chave muito grande no meu negócio. Eu não olhava para a questão financeira do dinheiro, de estou gastando essa quantidade de dinheiro para uma pessoa me passar o conhecimento dela. Essa pessoa está me cobrando muito, eu nem fiz esse juízo de valor. Eu consegui, através do meu network, através de ter construído um relacionamento com pessoas que estavam no setor, que já tinham experiência de trabalhar com importação de carros, com venda de carros, há muitos e muitos anos, já terem feito isso diversas vezes, e obviamente essas pessoas não estariam dispostas a passar conhecimento para mim, mesmo que fosse pago, mesmo que fosse com dinheiro, se a gente não tivesse construído um relacionamento antes. Então, a gente tem uma base aqui no tempo, a gente tem uma base no network, no relacionamento, e a gente tem uma base aqui no dinheiro. Então, não me importa que essa pessoa esteja ganhando dinheiro em cima de mim. Eu não penso dessa forma. Eu penso que existe um valor que, para essa pessoa, para o trabalho que ela teve, que para a experiência que ela teve, que vale a pena remunerar ela, porque eu sei que no futuro aquilo vai me trazer muito mais. Ou seja, você sai de uma mentalidade mais de escassez, onde eu estou gastando esse dinheiro aqui para dizer, eu estou investindo esse dinheiro porque eu sei que o retorno desse valor vai ser muito mais alto no longo prazo. E o meu pensamento é muito mais de longo prazo. Eu pretendo estar nesse jogo 10, 15, 20 anos. Então, não me importa que eu invista algum dinheiro para que isso vá me dar um retorno a longo prazo. Então, esse é o outro ponto, que é a questão de como se vê o dinheiro. O dinheiro, ele pode lhe comprar tempo, ele pode lhe comprar conhecimento também, mas ele também não pode lhe comprar network, ele não pode lhe comprar empatia, ele não pode lhe comprar ter relacionamentos saudáveis e duradouros com as pessoas. Agora, isso tudo junto, você ser uma pessoa empática, que se relaciona bem com as pessoas, você entender que o dinheiro tem seu valor e que o conhecimento da outra pessoa tem o seu valor também. Você entender também que o tempo, ele pode ser trabalhado de formas diferentes, e isso tudo em conjunto tende a trazer excelentes resultados. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que durante esse tempo que eu criei o YouTube e durante as mentorias que eu dei nesse período, eu recebi muitas propostas de sociedade, de querer trabalhar em conjunto comigo, e foi aqui que eu observei que, na verdade, as pessoas estavam buscando exatamente isso que eu estou falando, de certa forma, criaram uma empatia comigo, criaram uma empatia com a forma como eu exponho o conteúdo para vocês, como eu ofereço coisas gratuitas na ideia de ajudar a comunidade. Também observam a questão da confiança, da experiência, do entendimento de números, e nisso buscam alguma parceria um pouco maior, me procuram com frequência para investir junto comigo em fazer sociedade ou coisa desse tipo. E aqui tem outro ponto, que é como é que essas pessoas olham a questão de sociedade. Sociedade, como eu falei,
na parte de dinheiro, ele é uma parte importante, mas ela não é a principal. O que é que acontece aqui? Quando eu comprei o conhecimento de importação de carros através de uma empresa que tinha histórico no mercado, que sabia fazer aquilo, ela, na verdade, isso não estava na prateleira de negócios da empresa. Ela não estava disposta a me vender o conhecimento. Isso, ou seja, o dinheiro ele não é o ponto principal. Ele faz parte como moeda de troca, mas o motivo de terem feito foi da empresa e do dono da empresa se conectar comigo também como pessoa, como valores e entender que poderia sim, mesmo fazendo parte do negócio dele, compartilhar aquilo ali comigo, mas isso só ocorreu porque foi construída uma relação por trás, uma relação de longo prazo. Então, no mesmo sentido, é sociedade. Quando eu recebo uma proposta de sociedade, não estou buscando questão só monetária. Isso aqui é um casamento, como é toda a minha filosofia é tudo voltado para o longo prazo. Aquela pessoa tem os mesmos. Eu posso um dia fazer sociedade com algumas pessoas, mas aquela pessoa tem os mesmos valores que eu. Ela está querendo crescer da mesma forma que eu. Ela tem empatia pelas pessoas também. O negócio, ele, obviamente, ele vai precisar ser rentável. Mas além de ser rentável, qual é o propósito dele? Eu tenho aqui também como missão ajudar a comunidade. Eu não quero só tirar e sugar. Então, de alguma forma, eu tenho que entregar também. Então, eu não posso aceitar entrar numa sociedade com uma pessoa que a gente acabou de se conhecer há pouco tempo, que eu não sei se ela tem os mesmos valores. E para que para que isso seja construído, pode ocorrer no futuro, sim, de fazer uma sociedade, de receber uma proposta interessante, como recebi algumas, mas isso tem que ser construído ao longo do tempo. O relacionamento tem que ser construído ao longo do tempo e o dinheiro ele vai sim servir como moeda de troca, mas ele depende de todo esse ciclo e de todo esse relacionamento criado. E por fim, olhando para isso, o que é que eu percebi, na verdade, é que as pessoas elas não estavam buscando exatamente uma sociedade. E é isso que eu sempre tento procurar, é perceber, na verdade, qual é o problema das pessoas. Quando eu recebo uma proposta de sociedade, o que é que ali realmente aquela pessoa está buscando? Ela está buscando, na verdade, é segurança. Ela tem algum dinheiro, ele é um investidor, ele tem dinheiro sobrando, mas ele não tem expertise em determinada área. Então, de alguma forma, ele está disposto a partilhar parte do dinheiro dele, parte do que ele construiu, do investimento dele, em busca desse conhecimento. E isso é válido, dessa expertise, isso é válido. Mas, olhando para isso, na verdade, o que é que eu vejo? É esse o ponto. Então, eu sempre penso em como eu posso fazer melhor e como eu posso, de certa forma, rentabilizar o meu negócio, mas também trazer alguma solução que seja mais razoável, que permita que a outra pessoa possa crescer saudável também. Então, olhando muito para o lado do outro, eu tenho uma novidade aqui para trazer para vocês, o meu YouTube. Ele é pequeno, como vocês sabem, eu não tenho patrocinador, eu não tenho nada, então eu mesmo sou o meu patrocinador. Com isso, eu queria só dizer para vocês que eu criei nesse tempo uma estrutura, essa estrutura voltada para investidores, e eu queria trazer essa ideia aqui para vocês, se fizer sentido, e para quem fizer sentido e estiver pensando em investir, direcionado para pessoas que não têm tempo, que têm dinheiro, que ficam buscando, de certa forma, como é que eu me junto com alguém, eu consigo aquela expertise. Então, de todo esse tempo que eu tive trabalhando com o aluguel de carros, com todos os problemas que passei, que resolvi e que vim fazendo até agora, com toda essa estrutura, a gente criou um sistema de gestão de frota, onde investidores que têm dinheiro para comprar seus carros e gostariam de abrir a sua empresa, mas têm medo de fazer aquilo, porque sabem que ali realmente tem uma jornada de aprendizado, podem simplesmente, com a segurança total de ter uma empresa no seu próprio nome, conta bancária no seu próprio nome, todos os trâmites dentro do seu próprio nome, da sua própria empresa, ter acesso ao nosso serviço.
o nosso serviço de gestão de frota. Então, se você tiver interesse em investir junto com a gente, tiver precisando de suporte de uma equipe que faça a gestão dos seus automóveis, recrutamento de motoristas, manutenção, trocas de pneu, problemas que ocorram, enfim, tudo que está relacionado ali ao setor de TVDE, vai aqui, entre em contato comigo através do e-mail que está aqui na descrição do vídeo para saber um pouco mais. A partir de que a gente comece a trabalhar junto, você vai ter um gestor de frota dedicado aos seus carros e ao seu negócio, podendo utilizar da nossa expertise, da nossa equipe, do entendimento do negócio, dos problemas, da gestão. Entre em contato comigo através do e-mail que está aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você junto com a gente, crescendo junto com a gente, numa perspectiva de muito mais longo prazo. Espero que eu possa ajudar mais um pouco a comunidade. É isso. Um abraço e até a próxima.